Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou Eduardo Ferreira, você está no canal Crivo do Eduardo, seja muito bem-vindo. E no vídeo de hoje a gente vai conhecer um pouquinho sobre a parte interna do Polo Robust ano 2025. Digo a você que se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve, não esquece de deixar o seu like ou seu joinha para fortalecer o nosso canal. Então, como eu falei para vocês, né, nesse vídeo a gente vai conhecer a parte interna. Eu já fiz um vídeo mostrando a parte externa. A gente vai conhecer hoje, além da parte interna, os pontos positivos e os pontos negativos que eu acho em relação ao Polo Robust ano 2025. Então, destacando aqui para vocês no painel, né? Aqui nós temos, nessa parte de cá, o para acendimento dos faróis, né? O botão para acendimento dos faróis. Aqui só o primeiro toque lateral. No toque mais forte ele vai acender na luz baixa, como vocês podem observar. Então a chave do carro é uma chave canivete, né? Como vocês podem observar aqui, uma chave muito bonita. Essa chave equipa tanto o Polo Robust, que eu considero a versão de entrada do Polo, como também o Polo Highline, o TSI. Você vai ver que é a mesma chave. É uma chave bonita, mas se esse carro é voltado para o agro, se precisava cortar algumas coisas, eu acho que esse aqui cairia bem, botar uma chave simples no carro. Mas vamos em frente, mostrar os detalhes do painel, né? Primeira parte eu vou abrir aqui o painel para vocês verem, né? Ali as luzes de indicação do painel. E aí eu vou dar a partida. E aí a gente vai conhecer um pouquinho. Deixa eu ligar aqui o ar-condicionado para ficar melhor, mais confortável o ambiente para a gente fazer a apresentação, né? Como falei para vocês aqui, a partir do momento que eu abro aqui a chave aqui, boto aqui na lanterna ou nessa parte aqui mais do farol, para ficar no farol, no caso no normal, né, não em luz baixa, no caso, melhor dizendo para vocês. O que eu achei de ponto negativo nesse painel é que, perceba que eu acendendo ou apagando o painel, ele não vai ter nenhum demonstrativo ali no painel que o farol está aceso ou apagado. Na maioria dos carros, essas luzes indicadoras que acontecem aqui, por exemplo, essa luzinha verde, se eu estou na lanterna, se ela aparecesse ali no painel, ia ajudar bastante aos usuários do carro. Essa outra luzinha aqui de baixo, que quando eu boto aqui para baixo ela nem acende, que aí no caso seria a posição de luz de farol baixo, ela deveria também aparecer no painel, como aparece a da luz alta. A luz alta desse carro, você bota essa parte aqui da seta para frente, veja que vai aparecer a luzinha azul ali. Então o indicador de luzinha de luz baixa deveria estar verde, com esses tracinhos para baixo. Eu sabia que eu estava usando em luz baixa. E se ele estivesse só na lanterna, apareceria essa luzinha aqui no painel, que facilitaria bastante para o usuário, o motorista do carro, né? Esse é meu ponto de vista. Eu acho que é um ponto negativo. E perceba que se o farol estiver ligado ou desligado, não vai ter interferência. Essa iluminação do painel sempre vai ser essa mesma que vocês estão observando aí. E no painel a gente destaca aqui o conta-giro, né? As luzes indicadoras, como vocês observaram quando eu abri a chave, vão estar aqui. Está com a luzinha vermelha porque eu estou sem cinto, claro, eu estou parado fazendo a apresentação do carro. E ali o P em vermelho, o freio do estacionamento estar aqui puxado, né? Aí no painel nós destacamos lá em cima, ora, quando o carro está em movimento, ele vai ter aqui os indicadores de marcha. Se é para você reduzir e aumentar a marcha, ele vai ter um indicativo também da marcha que você está. Por exemplo, você botou a quinta marcha, ele vai estar ali. Se o carro precisa que você volte uma marcha para a quarta, ele vai aparecer lá uma indicação mostrando para você que você tem que voltar uma marcha. Aí nessa parte do meio eu acho um ponto negativo, mostrando a temperatura interna do veículo, mas na minha opinião deveria ser feito Argo, um marcador digital ali, um velocímetro digital, né? Iria facilitar bastante. No Fiat Argo, para quem tem conhecimento, vai ter essa ferramenta e eu acho muito legal. Aqui nessa parte de baixo nós temos o odômetro parcial, 320 km, e o odômetro total, 1809, que é a quilometragem real do carro. Aqui embaixo nós temos o marcador de combustível, como vocês podem acompanhar, e dessa outra parte de cá nós temos o velocímetro, como vocês podem ver, né? O painel dele é bem simples, essas pastas aqui só para você consertar a hora do veículo.
você for mexer ali, ele vai mostrar aqui, ó, hora, aí já começa a mexer lá em cima, tá vendo? E esse de cá, esse botão é só para você zerar a quilometragem parcial. Deixa ele normalizar aí, que ele, nessa parte aqui, ele vai mostrar hora, vai mostrar serviços e, no caso, voltar para a primeira parte. Então são essas três alternativas que tem. Se você chegar em hora e você apertar, ele vai, como vocês viram lá, não precisa nem você apertar. Quando você apertar aqui que aparecer hora, ele vai ser para ajustar o relógio. Então ele só tem essa função, e quando ele começar a piscar, você vai apertando no botão, e ele vai subindo as horas. Depois você segura e aí ele vai para os minutos, como vocês podem acompanhar. Esse set de cá é só para zerar a quilometragem parcial do carro. Eu não vou zerar aqui porque eu estou acompanhando o consumo desse carro ao longo dos dias para a gente achar uma média. Já achei a média no álcool de 10, e aí num circuito misto de estradas de chão e rodovias, ele fazendo 8.7, 8.43, 8.9. E aí eu vou fazer uma média ponderada e vou mostrar para vocês. Os indicadores de seta vão estar ali em cima, como vocês podem acompanhar, né? Então essa é a parte do painel, né? O volante acho muito bonito, mas na versão Robust ele vem sem os controles multifuncionais, que era para o controle de som e o controle do computador de bordo, que na versão do Polo Track ela vai vir, né? A Polo Robust, essa que nós estamos apresentando para vocês, é a versão um pouquinho mais cara do que o Polo Track, e ela vem com a versão voltada para o agro, com a proposta de que é um carro mais alto. Como eu falei para vocês na apresentação desse carro, ele não é mais alto, e infelizmente a Volks tirou muitos itens desse carro. Mas ele vem com direção elétrica, assistência elétrica, muito bom. Assistente de partida em rampa, quando você pisa no freio por 3 segundos ele vai segurar o carro, apesar de ser um carro manual, mas ele tem essa função, assistente de partida em rampa, muito legal. E aqui nessa parte central, né, nós temos o tampo do som, né, que infelizmente foi tirado. Na minha opinião, deveria deixar, mesmo que fosse um som simples, mas é uma ferramenta que eu digo para vocês, é muito importante hoje no carro. É raro você encontrar uma pessoa que não goste de som, né? Então, a pessoa que não gosta de música, mas ela gosta de ouvir noticiários, então isso é muito importante, né? Eu particularmente considero uma ferramenta muito importante, um som no carro, e infelizmente nessa versão foi cortada, né? Aqui nós temos um design aqui dessa parte central do painel muito bonito, na minha opinião. A saída de ar ajuda bastante. Aqui nós temos as regulagens, né, de posição do vento. Aqui nós temos um porta-objeto. No Polo Track você vai ver que aqui são as entradas USB. E aqui nós temos um porta-cartão, que eu não vejo nenhum sentido para isso aqui. Nessa parte aqui central do painel, como vocês podem acompanhar, nas versões mais completas esses botões são utilizáveis, mas nesse Polo aqui, só esse botão aqui que você aperta por aproximadamente 3 segundos, você tem que apertar e segurar para fazer a abertura do porta-malas. A manopla do câmbio, como vocês podem observar aí, é um design que eu considero bonito, e para quem está na posição aqui de dirigir, ela é bem confortável, ela ficou numa altura muito boa, ficou bem legal isso aqui, e os encaixes de marcha desse carro são muito precisos e muito bom. Esse câmbio com esse motor, para uma pessoa só no carro, é um motor muito bom, né? Agora, quando você bota no carro, mais pessoas no carro e bagagem, aí a situação vai ser modificada. Nessa parte aqui central do painel, como vocês podem observar, o freio de estacionamento também, que ficou numa ergonomia muito boa. Se olhar, ele não é aquele negócio, o Gol, comparado com o Gol, era mais embaixo. Essa aqui ficou em cima, ficou numa posição mais confortável para o motorista. Aqui nós não temos entrada USB, mas ao menos temos uma tomada 12 volts aqui para você fazer o carregamento do celular hoje, né? Quem não tem um celular no carro, então isso é uma ferramenta muito importante, assim como considero as entradas USB no carro, que não deveria ser cortada, mas infelizmente a Volks tirou, né? Aqui nós temos 2 porta-objetos, aqui mais um nessa parte de cá, e aqui nessa outra parte de trás também mais um porta-objeto. Já deixei esse parafuso aqui de propósito para vocês, que o carro está com a quilometragem ali de 1.809 km rodados, né? É o quilômetro total do carro. E esse parafuso já caiu aqui dessa parte de baixo do carro. Não sei te informar de onde foi, mas ele estava aqui e eu guardei esse parafuso. Ele caiu
e eu peguei ele, coloquei ele aqui e deixei aqui para depois a gente verificar onde é, né? Outro ponto que eu esqueci de mostrar, que aqui ele tem a regulagem de altura e profundidade do volante, né? Então isso aqui é um ponto positivo, né? Essa regulagem aqui vai te proporcionar mais conforto, você achar a posição melhor para você dirigir, né? Então nessa parte de cá mostrando essa de cá, né? O banco, que é que eu achei do banco do passageiro. O banco do passageiro ele remete muito ao Gol, aquele banco baixo, aquele banco que eu acho desconfortável. Melhorou bastante esse material usado no banco, né? Ele não dói muito a coluna, mas é uma posição desconfortável, principalmente quem vai aqui de passageiro. Então quem vê a ergonomia dos carros da Ford, da Fiat, da Chevrolet, vai ver que essa ergonomia da Volks, o banco ele é muito baixo e se torna um pouquinho desconfortável porque ele é descido, né? Nessa parte de trás já falei, né? Apesar de ter Isofix aí, mas vai confortável para 2 ocupantes. Quem vai aqui nessa parte central do meio vai muito desconfortável aí no carro. Apoio de cabeça para os 3 ocupantes, né? Cinto 3 pontos, airbags laterais que eu já falei para vocês. Tem os ganchos de fixar alguma roupa, algum cabide, alguma coisa aí, tanto do lado do passageiro como do lado do motorista você vai encontrar. A porta ali do passageiro vai ficar um pouquinho por conta da claridade, mas tem um porta-objetos ali embaixo e é uma porta igualzinha a essa porta aqui do lado do motorista, né? Aqui vamos ver o porta-luvas do carro, né? É alto, mas ele não tem amortecedor, né? Ele cai fácil e nem tem iluminação, como vocês podem acompanhar, né? Então essa parte interna do Polo Robust essa parte que eu tinha mostrado para vocês. A gente vai olhar aqui também o quebra-sol, né? Aqui só tem um porta-documentos, não vem com espelho. Para quem teve acesso ao Gol Trendline, ele vinha com o espelho aqui para o motorista, ainda tinha mais a partezinha de fechar. Esse não vem, o Polo Robust nem o Polo Track ele vai vir. Aqui no quebra-sol do lado do passageiro vai ter espelho, mas também não tem nem iluminação, nem a partezinha de fechar, né? Aqui nessa parte central, a mesma iluminação do Gol, da Saveiro, né? Abertura de portas aqui, né? Se você não quiser nenhuma para esse lado, se você quiser abrir, acender a luzinha de salão, tá nessa parte de cá, só é botar para o canto. Então, deixar aqui para quando se abrir a porta, né? Retrovisor normal, aí como vocês podem acompanhar, né? E como eu havia falado para vocês, os pontos positivos e negativos que eu acho desse carro. O ponto positivo em relação ao Gol é que ele é 5 centímetros mais alto do que o Gol. O Gol vem com rodas aro 14, esse carro ele vai vir com rodas aro 15 e a suspensão um pouquinho mais elevada. Então vai facilitar em relação ao Gol, você vai sentir uma diferença muito grande. Além da direção elétrica, né? Então isso facilita bastante, é bem gostoso para se dirigir. Em questão do motor, a motorização é a mesma, mas ele tem um torque, você sente um pouquinho o motor mais forte, apesar de ser o mesmo torque. Se você for comparar na documentação, vai ser o mesmo torque, mas ele é um pouquinho mais forte. A gente imagina isso, você vai ter essa impressão quando você tiver a oportunidade de dirigir esse carro. Mas em relação ao Polo Track, ele vai ganhar em relação ao Gol, como eu falei para vocês. Mas em relação ao Polo Track, ele vem com menos itens, né? Como a gente pode destacar na parte interna aqui, não vai vir com som, não vai vir com entrada USB, não vem com aquele tampão do bagagito ali da mala. Então eu acho isso uns pontos muito negativos, o volante multifuncional. Então se você estiver pensando em comprar um carro desse, por conta da altura, eu sugiro para você que compre o Polo Track. Essa é a minha opinião. O Polo Track ele vai ser só 1 centímetro mais baixo, mas se você precisar altear o Polo Track, você vai só mudar o perfil do pneu. Você vai ver que ele tem a referência ali, ele é aro 15 com perfil 65. Você pode botar o perfil 70. Então o pneu vai ficar mais alto e aí você vai chegar à mesma altura do Polo Robust. E aí vai estar com um carro mais completo. Ele vai ter o volante multifuncional, vai ter o som, vai ter a tampa do bagagito, que eu acho que é essencial. Então esses itens vão agregar melhor. E na hora da revenda, você pensando em revenda,
o Track você vai revender mais fácil do que esse carro, porque a maioria das pessoas que comprar esse carro voltado para o agro, mesmo que ele coloque o som, na maioria das vezes você vai encontrar um som muito simples, e no Polo Track você vai encontrar um carro mais completinho, né? Então vai ser mais fácil a questão de revenda, na minha opinião. E este carro aqui, a dica que eu deixo, é voltado para o agro. O que foi que a Volks pecou nesse carro? Ela deveria de fato ter botado pneus mais altos, deixado o carro aí um pouquinho mais alto do que o Polo Track, que se você ver só é 1 centímetro. Se ele fosse pelo menos 3 centímetros mais alto, pneu mais largo, motor 1.6 ajudaria bastante. Que é uma coisa que eu lembrei aqui, esse carro, se você colocar ele na ré e você precisar atingir velocidade, ele não passa de 20 km. Na ré, você colocando a ré, você precisar sair rápido, acelerar o carro, ele só vai até 20 km, ele não passa de 20 km, coisa que o Gol ele passava. Se você fizer esse teste no Gol, coloca a ré, se você tiver um espaço e você conseguir acelerar, você vai ver que ele vai até 30, 40 km por hora ali na ré. E esse aqui só vai 20, que eu acho que é um item de segurança, né? Mas para quem tem experiência com carro, eu acho que deveria aumentar mais um pouquinho a aceleração. Outra coisa que eu acho no Polo Robusto, não deveria vir com os repetidores de seta nos retrovisores, né? O legal é que o repetidor de seta ele remete aqui nessa parte de dentro, né? Então você vê. Mas voltado para o Polo Robusto, ele deveria vir com um carro realmente mais alto, sem esses repetidores de seta nos retrovisores, e aí sem calotas. Se você está voltado para o agro, não precisa disso. Você poderia economizar também nos para-choques, deixar o para-choque na cor preto. Então você iria agregar valor. Agora, na minha opinião, o motor do Polo Robusto deveria ser 1.6. O carro está aí na casa de 90 mil reais. E é um carro muito simples para o valor que ele entrega. Do jeito que o carro está hoje, na minha opinião, é carro para 70 mil reais. Mas é cada um com sua opinião, né? E, enfim, pessoal, abri essa discussão aqui com vocês. Cada um tem sua opinião, mas era mais esse registro que eu queria deixar para vocês. Espero que ele tenha sido útil. Um abraço a todos e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.